Irmãos, esse texto de Marcos é um texto, é uma palavra muito pregada, mas é um texto que ele é muito rico na revelação da palavra. Quando eu olho para esse texto ele fala muito acerca da caminhada cristã. Por que eu falo que ele fala muito acerca da caminhada cristã? Você vai entender, no meio da pregação você vai ver que ele tem tudo a ver com a nossa caminhada. E podemos observar que nos dias de hoje tem pessoas que parecem que Jesus ele passa a mão na cabeça de uns e parece que outros é só pancada, é só paulada. Parece que tem pessoas que Deus trata de uma maneira e tem outras que Deus trata de outra maneira. Podemos observar que a vida cristã, um dos maiores desafios que é lançado para que nós viemos a cumprir, se chama obediência. Porque obedecer não é fácil. Porque obedecer uma ordem de Jesus é você abrir mão daquilo que você quer para fazer o que Ele quer. Então por isso que eu digo que obedecer não é fácil. Até mesmo porque Deus, na sua sabedoria, Deus na sua inteligência, Deus na sua soberania, Ele cria o mundo, e Ele criando este mundo, Ele criando o ser humano, Ele dá o livre-arbítrio. Por que Deus ele dá o livre-arbítrio? Porque sem liberdade de escolha não é livre-arbítrio, é escravidão. E Deus, na sua soberania, Ele dá direito a todo mundo a fazer a tua escolha. E a escolha que nós temos muitas das vezes não é obedecer a palavra. E quando eu olho para este texto aqui, pastor, por que eu falo que a caminhada cristã ela é meio complicada? Porque se eu for observar a minha vida, Deus ele não vai tratar comigo da mesma maneira que vai tratar com o Senhor. Deus não vai tratar comigo da mesma maneira que Deus vai tratar com a senhora. Cada um Deus trata de uma maneira. O Evangelho de Marcos ele é um mistério. E nem tudo você vai entender. Oh, glória. Então Deus, não adianta eu falar com o pastor, faz assim, 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 que vai dar tudo certo. Por que eu não adianta eu falar com ele? Porque eu não sei a maneira que Deus vai tratar com ele. Eu não sei a maneira que Deus vai tratar com um e vai tratar com o outro. Então o Evangelho, se nós formos observar, é um mistério. E nós só vamos saber que mistério é esse só naquele grande dia. Por que eu escolhi o livro de Marcos? Porque se você for estudar os evangelhos, o livro de Marcos, você observar, Marcos é a memória de Pedro. Pedro vai relatar para Marcos tudo aquilo que ele vivenciou. Só que me chama a atenção que Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele não fala para Marcos assim: escreve aí que eu andei sobre as águas igual Jesus andou. Você não vai ver Pedro falando para Marcos isso. Se você for observar, nem João vai relatar Pedro andando sobre o mar. O único evangelho que registra Pedro andando sobre o mar é o evangelho de Mateus. E o que me chama a atenção? Por que Pedro não falou com Marcos para registrar que ele também andou sobre as águas? Sabe por que Pedro não pediu para Marcos registrar? Porque Pedro entende, porque discípulo entende que quem tem que aparecer é ele, quem faz é ele, quem tem poder é ele. Então não é Pedro que tem que aparecer, quem tem que aparecer, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
chama a atenção também, pastor, que esse Marcos, chamado também João Marcos, que segundo a tradição antiga, o evangelho de Marcos foi atribuído a João Marcos, o evangelista. E o que me chama a atenção, que se o autor do livro de Marcos é João Marcos, o que me chama a atenção? Porque esse mesmo Marcos foi aquele que um dia foi rejeitado, onde Paulo e Barnabé não queriam ele presente. E por que Marcos, ele é o autor do livro de Marcos? Aqui eu já aprendo uma coisa: um dia de inutilidade não te faz inútil a vida inteira. Muita gente pode até falar assim: tu é inútil, tu não vale nada. Beleza, pode até ter falado, mas um dia de inutilidade não vai te fazer inútil a vida inteira. Então, quando eu olho para este texto, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, você vai ver Jesus dando uma ordem para os seus discípulos. Jesus vai falar assim: entra no barco. Outras traduções falam compeliu, e algumas falam obrigou. Quem aqui já ouviu falar que Jesus não obriga ninguém a fazer nada? Já ouviu falar? Quem já ouviu? Não, Jesus não obriga ninguém a fazer nada. Quem já ouviu falar? Jesus nunca vai obrigar ninguém a fazer nada, desde quando não seja discípulo. Vou repetir: Jesus nunca vai te obrigar a fazer nada, desde quando você não seja discípulo. Porque aqui o texto vai dizer que Jesus obriga os seus discípulos a embarcar no barco. E quando os discípulos entram no barco, Jesus vai liberar uma palavra. Jesus dá uma ordem e depois faz assim: passa a embarcar, e depois diz assim: e passar adiante para outro lado, a Betsaida. Quer dizer, Jesus deu uma ordem para eles, eles não esboçaram nenhuma reação, eles simplesmente obedeceram. Jesus não perguntou para eles se eles tinham tempo. Jesus não perguntou se eles tinham agenda. Jesus não perguntou se eles estavam ocupados no trabalho. Jesus simplesmente deu uma ordem: entra no barco. E quando os discípulos entram no barco, Jesus fala: passemos para outra margem. Aqui eu já aprendo duas coisas. Jesus, ele libera a palavra, sim ou não? Sim. Passemos para outra margem. A palavra foi liberada. E quando Jesus libera a palavra, lembra do centurião? Ele chega até Jesus e fala assim: mestre, o meu servo está enfermo, está à beira da morte. Jesus fala: então vamos lá, me leva até ele. O centurião fala assim: não precisa, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, eu vou chegar lá e vai estar curado. Você está vendo o poder quando ele libera a palavra? Quando Jesus libera a palavra, entenda uma coisa, meu irmão: se Jesus já liberou a palavra para você, que vai curar dentro da sua casa, que vai libertar dentro da sua casa, que vai abrir porta, que vai levantar sua família, apenas creia, porque a palavra foi liberada. E quando ele libera a palavra, ele não só libera a palavra, ele dá direção. O que eu aprendo com isso? Jesus nunca vai mandar ninguém fazer nada sem dar direção para ele. É por isso que tem muita gente quebrando a cara, pastor. Sabe fazer de quê? Faz as coisas tudo que for errado. Porque quando Deus dá direção, a tendência é dar tudo certo. Mas quando a gente faz da nossa vontade, a tendência de 10, 11 dá errado. Como assim, missionário? Mas o que você está querendo dizer com isso?
Quem aqui já entrou em relacionamento que foi um desastre? Quem aqui já entrou? Quem aqui já teve emprego que já foi humilhado dentro do emprego? Sabe o que é isso aí? É as nossas direções. Mas pede direção para Deus que você vai ver se você é. O problema da nossa geração, sabe o que é? É fazer tudo da nossa cabeça, da nossa mente. Começa a ir para o joelho, começa a orar, começa a pedir direção para Deus, que todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Oh, glória! Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar para diante, para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte Aqui eu já aprendo algo. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração que tem mais tempo para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, mas não tem tempo para relacionar com Deus. Aí depois quer colher o melhor dessa terra. Jesus vai dizer assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. Para você ouvir ele, você tem que relacionar com ele. Como é que você vai relacionar com alguém sem ouvir? Não tem como. Não tem como. É uma geração que está banalizando a oração. Tem tempo para tudo, mas para oração não tem. Quando vai orar é 5 minutos e acha que é demais. Eu conheço pessoas que têm calo no joelho de tanto ficar ajoelhado orando. A oração ela é tão. Se o ser humano soubesse o que a oração é capaz, nós andávamos de joelho. Prova para mim, missionário, prova de quantas vezes você quiser na Bíblia. Eu não falo de coisa da minha cabeça, não. Quando eu prego Bíblia, prova é na Bíblia. Então prova para mim, prova. Quem conhece a história do rei Ezequias? Certa feita, Deus brada do céu e fala assim: ei, Isaías, pronto para ouvir a voz de Deus, ele fala assim: eis-me aqui, Senhor. O Deus fala com ele: vai até a casa do rei Ezequias e fala para ele para arrumar a casa dele, que de hoje ele não passa. O profeta Isaías vai até o palácio, chega até o rei e fala: rei, eu tenho um recado de Deus para o senhor. O rei fala: pode falar, profeta. E o interessante, sabe o que é, pastor? Antigamente, quando o profeta chegava, as pessoas tremiam, porque quando não era bênção, era juízo de Deus. Hoje virou oba-oba. Hoje o profeta está sendo banalizado. Hoje tem profeta que nem faz piadinha com a cara dele. Mas o profeta que é profeta não está preocupando com quem pensa, quem deixou de pensar. Ele está aí para entregar o recado de Deus. E quando ele chega até o rei Ezequias, ele fala com o rei: Deus manda te dizer, arruma a tua casa, porque tu vai descer a sepultura. O texto vai dizer que o rei entra para o quarto, fecha a porta, deita na cama, vira o rosto para a parede, ora e chora. Aí a Bíblia vai dizer que Isaías, quando ele está saindo do palácio, uma voz brada do céu novamente e fala: ei, Isaías, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Volta lá e fala para o rei que eu acrescento 15 anos de vida para ele. Na minha conjectura, não é que da Bíblia, na minha conjectura, eu fico imaginando Isaías olhando para o céu e fala: Senhor, mas o Senhor mandou levar um decreto de morte agora. O Senhor quer que eu vou lá e fale que ele vai viver? Deus fala assim: Isaías, vai lá e fala para o rei que eu acrescento 15 anos de vida para ele. O que eu aprendo aqui? Ué, missionário, Deus é Deus de duas palavras? Não, Deus não é de duas palavras. Ele é Deus que cumpre a palavra. Porque então prova para mim, porque ele mudou 5
Deus ouve. Peraí que eu vou dizer para você, Juízes capítulo de número 13, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, e Deus entrega eles na mão dos amalequitas. 40 anos esse povo escravizado pelos amalequitas, 40 anos um homem chamado Manoá, ele mesmo preso, ele não deixava de se relacionar com Deus. O que eu aprendo com isso? A prisão não te impede de falar com o céu, a tranca não te impede de falar com o céu, a cadeia não te impede de falar com o céu. Por quê? Porque Manoá não deixava de orar a Deus, e a Bíblia vai dizer que a esposa de Manoá estava no campo, o anjo desceu até ela e disse a ela: tu és estéril, mas tu vai dar à luz um menino. A esposa de Manoá, a Bíblia fala uma mulher, ela não tem nome, só fala uma mulher, sim ou não? O texto vai dizer que o anjo desce e fala com ela. Aqui eu já aprendo uma coisa, pastor. Quem disse que Deus só fala com quem tem nome? Vou repetir, você não entendeu. Quem disse que Deus só fala com quem tem nome? O mesmo Deus que fala com quem é famoso também fala com quem é anônimo. O texto vai dizer que ela vai até o marido dela e fala com ela, que o anjo desceu e falou com ela. A Bíblia vai dizer que Manoá, novamente ele vai para o joelho e vai falar. Ele fala: Deus, eu peço ao Senhor que o mesmo anjo que falou com a minha esposa desce e fala com ela de novo. Juízes capítulo 13, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que o mesmo anjo desce e fala com ela novamente. O que eu aprendo com isso? O mesmo Deus que responde a oração de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos, 5 anos, é o mesmo Deus que responde a oração de imediato. Está entendendo o que a oração faz? Está entendendo? Mas você sabe por que Deus responde? Porque Manoá estava preso, cativo. A prisão não impediu dele se relacionar com Deus. Tem gente que é livre e não se relaciona com Deus, e depois quer bênção. Eu vou falar, Jesus. Oh glória. Tem gente que quer bênção, mas não quer relacionar com o dono da bênção. Oh glória, aleluia. Mais uma aqui para você ver o que a oração faz. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Josué. Josué é convocado para descer para uma batalha, para uma guerra. Então Josué entendia, porque o inimigo era muito, o exército era grande, e Josué entendia, pastor, que se escurecesse ele perderia a batalha. Mas a Bíblia vai dizer que Josué vai para o céu, ele olha e fala: sol, detém, lua, para. E a Bíblia vai dizer que o céu parou, que a lua parou e o sol também parou. Só que aqui, pastor, tem um mistério. Quem quer saber qual que é? Para quem estuda, procura saber na astrologia se o sol mexe, se a lua mexe. Quem entende de astrologia sabe, o sol não movimenta, a lua não movimenta. Por causa da oração de Josué, Deus parou algo muito maior para entregar vitória para o povo dele, porque a sol não movimenta, a lua não movimenta. Então o que movimenta, missionário Anderson? Se você for olhar, o que movimenta é o globo terrestre, é a terra que gira. Então o que eu aprendo? Por causa da oração de Josué, Deus parou a terra para entregar vitória para o povo de Deus. Oh, glória. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar.
e ele sozinho em terra. Quando a Bíblia fala de meio, pode observar que toda vez que fala de meio, o milagre está prestes a acontecer. Sim ou não? Prova para mim na Bíblia, prova. Lembra da mulher? Pegava em pega do pé. O povo pega, os fariseus pegam, joga no meio. Já todo mundo pronto para apedrejar. Quando Jesus olha e fala assim: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Onde é que ela estava? No meio. Meio fala de centro. Centro fala no centro da vontade de Deus. Toda vez que você está no centro da vontade de Deus, milagre vai acontecer. Mas só isso aí, missionário? Não, tem mais. Ezequiel capítulo 17. A Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado para o meio do vale. Para o meio da onde? Para o meio da onde? O vale era cheio de ossos. Ossos. E ele, no meio do vale, Deus pergunta para ele: Ezequiel, poderá esses ossos reviver? Ezequiel fala assim: tu sabes, Senhor. Aí Deus fala com ele assim: então profetiza. E é no meio que Ezequiel vai profetizar, e um grande exército levanta através da profecia dele. Sabe o que é isso? É estar no centro da vontade de Deus. Oh, glória. Versículo 48. E vendo-os em dificuldades, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Quando ele fala assim, e vendo, peraí, se eu apagar a luz aqui da avenida, alguém consegue enxergar uma pessoa naquele sinal da frente lá? Quem consegue enxergar? De acordo com os historiadores, entre a margem que ele estava até Betsaida daria 16 quilômetros, mar adentro. Se eles estavam no meio, 8 quilômetros, como que alguém vai enxergar alguém 8 quilômetros numa escuridão de noite? É só ele. É só ele que não perde a gente de vista. Teu pai pode ter perdido você de vista. Teu marido pode ter perdido você de vista. Tua mãe pode até ter perdido você de vista. Mas o nome dele, Jesus Cristo de Nazaré, ele não te perdeu de vista. Ele está te vendo. Oh, glória. Aleluia. Dificuldade era porque o vento lhes era contrário. Vento contrário fala de luta, guerra, peleja, dificuldade, né? Sim ou não? O que me chama a atenção, que mesmo em dificuldades, o texto vai me afirmar que eles continuavam remando. O que eu aprendo com isso aqui, pastor? Tem gente que se der um ventinho lá do remo, e Jesus está dizendo assim: se deixar a deriva é suicídio. Eu não conheço nenhum crente que desviou, está com a vida boa. Deus me trouxe aqui para dizer: continua remando. O vento pode estar contrário, a guerra pode estar grande, a peleja pode estar pensando que vai te naufragar, mas Deus me trouxe
trouxe aqui nessa noite, eu vou te dizer: continua remando, não tira a mão do remo. Oh, glória. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Aqui eu já aprendo algo. Na quarta vigília da noite, primeira vigília de 6 às 9, segunda de 9 à meia-noite, terceira de meia-noite a 3 da manhã, quarta de 3 às 6 da manhã. Aqui já cumpre um versículo na Bíblia. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A luta não dura a vida toda. A guerra não dura a vida toda. Você acha que eu nunca passei por luta? Você está achando que eu caí de paraquedas? Você que não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Mas desistir, eu não desisti não. Quem bota a mão no arado e desiste é frouxo. E se tem uma coisa que ninguém vai me chamar é de frouxo. O que me chama mais atenção aqui, que o texto vai falar que ele vem andando. Mas peraí, quem socorre uma pessoa que ama andando? Explica. Quem consegue explicar isso? Se alguém ligar no telefone: ó, o menino quebrou o braço aqui agora, você sai cantando sandália, cantando sapato aqui, vai lá, sim ou não? É só Jesus que faz isso. Mas aqui ele está falando para mim e para você: o tempo de operar não é meu, não é seu, é dele. Tem gente que coloca Jesus na parede: se você não fizer, eu não prego. Se você não fizer, eu não louvo. Se você não fizer, eu não vou na igreja. Vai continuar sem fazer, sem ir, desde quando eu não queira. Só Jesus trabalha dessa maneira. Aqui Jesus está dizendo para mim e para você: eu não trabalho por pressão. Jesus não trabalha com pressão, Jesus trabalha com propósito. Esquece esse negócio de pôr Jesus na parede achando que ele é bandido. Quem vai para a parede é bandido, não é Jesus. Jesus ele é o Cristo, ele é o Rei, ele é o dono do céu e da terra. Tem gente que acha que consegue pressionar ele. Tem gente que acha que consegue manipular ele. Então o texto vai dizer que ele veio andando sobre o mar. E vai dizer: queria tomar a dianteira. Quantas pessoas Deus já quis tomar a dianteira da vida dele, mas insiste ainda em ficar na direção? Quantas pessoas? A minha vida só começou a andar o dia que eu saí do banco do motorista, sentei no banco do passageiro e falei: Jesus, toma a direção da minha vida agora. Aí a minha vida começou a andar. Enquanto eu pressionava, enquanto eu queria fazer do meu jeito, nada acontecia. Eu fiquei 7 anos na prova. 7 anos. Até um dia que eu saí da direção, coloquei Jesus e fui para o motorista, para o lado passageiro. Aí minha vida fez assim, ó. Hoje eu posso cantar o hino da vitória, mesmo tendo guerra dentro da minha casa, que eu tenho guerra. Quem está achando que minha vida é oba-oba? Eu tenho um irmão que foi assassinado 2 anos atrás. Ele foi assassinado na quinta-feira, eu tinha que pregar no domingo. Aí eu falo: como é que prega um Jesus que cura, liberta, salva e dá livramento? Só que eu entendi uma coisa: tudo debaixo do céu está sob controle dele. Se ele não deu livramento é porque ele não quis dar. Agora, porque ele não deu livramento, eu vou abandonar ele? Por quê? Cada um faz sua escolha. Sofri demais, porque não era só meu irmão, quem cuidou foi eu, a vida toda. Questionar com Deus, questionei. Mas Deus é tão bom que Ele ainda trouxe resposta.
Porque nos 49 do segundo tempo, o diabo achou que ia levar a alma dele. Jesus chegou primeiro. É por isso que eu digo, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Entenda uma coisa: o guarda de Israel não dorme, não bosqueneia. A gente acha que a gente cuida de alguma coisa. A gente acha que a gente cuida dos nossos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia vai dizer que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Vamos encerrar? Oh, glória! E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Olha só para você ver. No capítulos anteriores, Jesus ele vai dar uma ordem para o vento: aquieta-te, cala-te. Olha para você ver como é que é a autoridade dele. E aqui eu já aprendo algo muito importante. Muito importante. Porque quando ele coloca o pé dentro do barco, ele não pronuncia nenhuma palavra. Ele não pronuncia nenhuma palavra. E o texto vai dizer que o vento cessou. Mas aqui eu não preciso dizer muita coisa. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Jesus ele tem domínio sobre a morte. O texto vai dizer que Jesus ele tem domínio sobre a morte quando ele ressuscita Lázaro. O texto vai dizer que ele tem domínio sobre as enfermidades, quando a mulher do fluxo de sangue se toca na hora da sua veste e ela é curada. O texto prova que ele tem domínio sobre as enfermidades. O texto também vai dizer que quando ele dá uma ordem: mar, aquieta-te, mar, cala-te. O texto vai afirmar para mim, para você, que ele tem domínio sobre a natureza. Então entenda uma coisa: se ele tem domínio sobre a morte, se ele tem domínio sobre a eternidade, se ele tem domínio sobre a natureza, não vai ser sobre a sua vida que ele não vai ter domínio. Entenda uma coisa: Deus me trouxe aqui nessa noite, que deixa ele colocar o pé dentro do teu barco, que essa luta vai passar. Glória. Se coloque sobre os seus pés. Esse texto aqui eu cortei muita coisa, irmão. Esse é texto de 2 horas. Aqui eu prego 2 horas rindo, profeta. Tem muita revelação aqui dentro. Esse texto aqui é rico, riquíssimo. É o que você quiser, eu prego aqui dentro. Aqui porque o tempo já não espera. Mas aqui é um texto que eu vou te fazer, ele vai te revelando coisas, vai te revelando, e Deus vai revelando a mim, eu vou revelando a vocês o poder dele, a autoridade dele, o comando dele, porque tudo debaixo do céu está sobre a autoridade dele. Entenda uma coisa: o céu não entra em crise com nossas crises. O céu, o mundo está se acabando, o povo está se acabando, mas o céu está pleno. O céu não entra em pânico com o pânico que está acontecendo na terra. Pelo contrário, Deus tem domínio sobre todas as coisas. Se Deus com um sopro, ele acaba com o demônio, ele acaba com todo mal na face da terra. A Bíblia fala que o pastor que na oração, ele disse que na oração: o céu é o seu trono e a terra é esse cabelo dos teus pés. A terra é igual uma bola nos pés dele. Ao tamanho do Deus que tu serve. A Bíblia diz que a água do mar cabe na mão dele como uma concha.
Esse é o Deus que tu serve, meu irmão. Entenda uma coisa: enquanto você está aqui de joelho dobrado, enquanto você está clamando pela sua família, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, entenda uma coisa: a oração não tem poder, porque quem tem poder é quem responde a oração. Porque enquanto você está aqui, o diabo está furioso. Porque enquanto você dobra o joelho aqui, sepultura está sendo fechada. Enquanto você dobra o joelho aqui, enfermidade está caindo por terra. Enquanto você dobra o joelho aqui, portas estão se abrindo. Oh glória, oh glória, aleluia. Estende a mão em direção à tua casa. Vou fazer uma breve oração. Vou passar o microfone para o pastor. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor da glória, Deus todo-poderoso, nesta noite, ó Pai, eu quero clamar ao Senhor em concordância com a tua igreja, porque a tua palavra diz que está ligado na terra, está ligado no céu. Então nós oramos ao Senhor e clamamos a ti, ó Pai, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esse homem, essa mulher que está aqui nesta noite, que tem um ente querido, que tem uma ente querida escravizada pelo inimigo, ó Pai, nesta noite, Pai, eu oro ao Senhor e te peço, ó Pai, Deus santo, Deus poderoso, aquela mesma mão poderosa que arrancou o povo do Egito das garras de Faraó, essa mesma mão nós clamamos ao Senhor e te pedimos, Senhor, essa mesma mão, ó Pai, arranca este homem, arranca esta mulher, ó Pai, na boca de fundo, no boteco, da prostituição, da vida do crime, ó Pai, esta mesma mão poderosa, meu Pai, arranca, meu Deus, este homem, essa mulher, aonde, ó Pai amado, ó Pai querido, o médico decretou, ó Pai, falência de órgão, o Senhor, ó Pai, é Deus, o Senhor é o médico dos médicos, e a tua palavra diz que a última palavra, quem dá é o Senhor, meu Pai, essa família, meu Deus, que muitas das vezes recebeu, ó Pai, palavra contrária, dizendo assim, que esse filho não tem jeito, que esse marido não tem jeito, meu Pai, essa voz é do inimigo, Pai, essa voz é de Satanás, mas a tua voz diz, meu Pai, que o Senhor é vida, o Senhor é quem resgata, o Senhor é quem salva, o Senhor é quem liberta. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, começa a manifestar o teu poder, a tua glória, a tua graça no meio do teu povo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, liberta esse homem, liberta essa mulher, meu Pai, traga para a tua presença, faz desse homem, meu Pai amado, Pai querido, um profeta do Senhor, faz dessa mulher uma profetisa,